Olá, eu sou o professor Luiz e esse vídeo vai apresentar o segundo passo para a construção da matriz instrucional. A segunda etapa da construção dessa matriz envolve a definição ou a apresentação dos objetivos de aprendizagem dessa unidade curricular ou desse curso, ok? No vídeo anterior e na etapa anterior, nós definimos a organização dos tópicos e a estimativa de carga horária para cada um desses tópicos. Agora, a gente vai definir os objetivos de aprendizagem desse tópico, ou seja, o que se espera que o estudante e a estudante saiba ao final dessa unidade de estudo, desse tópico de estudo, tá? Esse objetivo vai ser o seu horizonte para a definição também de todos os outros elementos da matriz, por isso é muito importante pensar bem nesse objetivo. E você também precisa pensar nesse objetivo considerando também a complexidade e o tempo que você tem para alcançar esses objetivos. Eu vou compartilhar dentro desse curso um conteúdo complementar sobre os tipos de verbo e os níveis de complexidade, tá? Para a definição desses objetivos. Mas de um modo geral, como que a gente redige esses objetivos, tá? A gente trabalha a partir de um verbo e esse verbo vai ser o que a gente imagina que o aluno vai aprender, tá? Então é sempre do ponto de vista do estudante. Eu tenho no primeiro tópico aqui histórico das massas. Então o meu objetivo de aprendizagem aqui com esse histórico das massas é que ao final desse tópico ele possa conhecer o histórico das massas. Vou escrever assim de um jeito mais simples, tá? Para depois a gente começar a discutir um pouco sobre cada um deles e ver se está adequado. Conhecer é o primeiro nível de complexidade, tá? Então o histórico das massas ali eu não vou me aprofundar, são 2 horas de dedicação, então eu acredito que conhecer está suficiente para a estratégia que eu estou planejando. No segundo tópico, eu tenho produção da massa básica. Então, eu tenho aqui alguns objetivos, provavelmente, que eu vou precisar que esse estudante alcance para conseguir produzir uma massa básica, né? Eu vou ter um objetivo final lá, que vai ser produzir uma massa básica. Produzir uma massa básica. Mas antes de produzir uma massa básica, talvez eu tenha que inserir outros objetivos que possam direcionar também a minha construção desse curso. Então ele vai, por exemplo, precisar saber identificar os ingredientes e instrumentos necessários para a produção. Além disso, ele vai precisar, por exemplo, conhecer o processo de produção. Ele precisa conhecer as etapas desse processo, como que se faz, né? E aí ele pode, por exemplo, produzir uma massa básica. Então, digamos que eu vou colocar esses itens, provavelmente teriam outros, mas só para a gente entender, tá? O que a gente responde nesse quadrante da matriz? A gente responde o que se espera que o aluno saiba ao final desse tópico de estudos, ok? Passando para o terceiro tópico aqui, eu tenho tipos de massas, massas recheadas, não recheadas. Então aqui eu vou colocar que o objetivo de aprendizagem é que o estudante saiba diferenciar tipos de massas, e que ele saiba também identificar ou posso colocar diferente, vamos botar aqui, aplicar tipos de fechamento de massa. Digamos que a massa do capelete tem um fechamento diferente da massa do ravioli. Então ele vai diferenciar esses tipos de massa, mas ele vai também precisar saber como que ele pode aplicar os diferentes tipos de fechamento de massa, por exemplo, tá? E eu vou colocar aqui também que ele vai precisar saber, vamos colocar aqui, conhecer as técnicas de secagem de massas longas.
Então, por exemplo, se ele estiver fazendo um espaguete, um talharim, ele vai precisar conhecer a técnica de secagem dessa massa, né, depois que ele produz. Por fim, a gente tem um tópico aí de recheios e molhos. Então eu vou colocar aqui, provavelmente não é um tópico de 4 horas, por enquanto não estimei uma dedicação também tão extensa assim, mas o que a gente pode trabalhar aqui é que ele vai precisar saber combinar diferentes recheios e molhos com os tipos de massa. Então, a depender do tipo de massa, ele pode combinar o melhor recheio para aquele tipo de massa ou o melhor molho para aquele tipo de massa. Então, vamos definir que esse é o objetivo de aprendizagem desse tópico. Essa seria a segunda etapa da construção da matriz. E é muito importante que, na hora de construir essa etapa, você realmente se dedique e analise se esse objetivo está realmente representando o que se espera que o estudante saiba ao final dessa unidade de estudos, tá? Dois principais erros que a gente costuma cometer ao fazer essa coluna é subestimar a atividade ou o curso, né? Então a gente acaba colocando conhecer para tudo e o nível de complexidade desse curso fica muito básico, porque ele passa só a conhecer e ele não diferencia, não analisa, não produz, não avalia nada, né? Ele não chega em níveis mais complexos de aprendizagem. Outro erro comum seria a gente ir para níveis muito complexos sem ter insumo suficiente para que o aluno chegue nesse nível mais complexo. Então, por exemplo, eu tenho um nível aqui, nesse caso, que seria talvez o mais complexo de todos, que é produzir uma massa básica, mas eu não poderia colocar esse produzir uma massa básica se eu não tivesse insumos no sentido de condições desse percurso do processo de ensino-aprendizagem que garantam que ele consiga chegar na etapa de realmente produzir uma massa básica, certo? Então, cuidado aí para não ficarem não ficarem somente no nível de conhecer, assim como também para não irem direto para um objetivo de aprendizagem muito complexo que vocês, ao analisarem, vão perceber que talvez o curso não dê condições para que ele atinja aquele objetivo. Ou, se o objetivo realmente for que ele chegue naquele nível mais complexo, então você precisa reestruturar o curso para que o curso realmente dê condições disso, ok? Esse seria então a segunda etapa da construção da matriz instrucional. No próximo vídeo a gente vai passar para a terceira matriz, que vai tratar da definição dos recursos e dos materiais didáticos que a gente pode utilizar para cada um desses tópicos.